E aí, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei a hora que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas no vídeo de hoje eu vou abordar sobre listas em Java, utilizando o ArrayList. Até o momento nós trabalhamos com arrays e matrizes. Essas estruturas elas foram fundamentais para a gente poder entender como armazenar os dados e percorrer os elementos e poder aplicar a lógica também. Mas existe limitação, uma limitação importante nos arrays. Quando um array é criado, ele tem um tamanho fixo. E seria mais ou menos nessa pegada aqui, ó. Int colchetes, números, new int 5. Esse vetor, ele sempre vai ter 5 posições. Se quisermos adicionar um sexto valor depois desse, não é uma parada muito simples. E é nesse momento que vai entrar as nossas listas. Uma lista, ela é estruturada de forma dinâmica. Uma forma. Como posso explicar? Ela é uma estrutura dinâmica de dados, basicamente. E o que basicamente significa ser dinâmico em Java? Significa crescer quando necessário, poder diminuir, permite inserir elementos facilmente, remover elementos, buscar elementos e, por fim, reorganizar dados com mais flexibilidade. E em Java, uma das implementações mais usadas para listas é a classe ArrayList. E ela pertence a esse pacote aqui, ó, import Java util ArrayList. E afinal de contas, o que é um ArrayList? Um ArrayList ele funciona como uma coleção de elementos do mesmo tipo. É, acredito eu que podemos imaginar uma lista com um vetor flexível, enquanto arrays têm tamanho fixo. Listas podem aumentar conforme adicionamos novos elementos. E como é que faz para a gente montar uma lista em Java? Basicamente é o seguinte: criamos um array list string, ela vai portar nomes. O nome da variável vai ser nomes, new array list, ponto e vírgula. E o que tem nessa linha aqui que criamos agora? O array list é a estrutura da lista. E o string, ele define o tipo dos elementos, assim como eu falei antes. E a melhor definição para essa linha é que ela só vai aceitar textos, porque ela tem definição de string. Se fosse para números inteiros, seria basicamente essa pegada. Deixa eu dar um comentário aqui, vai ficar melhor. Array list integer números new array list. Esse mecanismo ele é chamado de generics em Java. E ele garante a segurança dos tipos, mantendo uma organização muito melhor. Entendeu? E uma segurança de código também bem supimpa. Mas vamos ao que interessa. Vamos criar o nosso primeiro exemplo com listas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, vamos ver, nomes.add para adicionar. Vou adicionar Ana, nomes.add Carlos, nomes.add João. E o que significa esse add? O ponto add ele adiciona elementos ao final da lista. E após a inserir as informações, a lista vai conter o quê? Ela vai conter Ana, Carlos e João. Então, numa definição visual, eu posso dizer que a lista ficaria assim, ó.
Ana, Carlos, João. E eu acho que a melhor vantagem é que não precisamos definir o tamanho antecipadamente. A lista lá cresce conforme a nossa necessidade, conforme os elementos vão sendo inseridos. E como é que a gente faz para exibir a nossa lista? A gente vai fazer da seguinte maneira: system.out print ln, chamamos a variável nome. Vamos ver como que ela vai chamar? Ela chamou exatamente como eu pensei que ela ia chamar. Então, menos mal. E em Java, o padrão de exibição é esse. Esse é o formato mais útil para uma inspeção rápida, testes e até mesmo depurações. Agora, vamos fazer melhor. Fazer melhor. Vamos descer uma linha percorrendo a lista com for. A gente vai percorrer a nossa lista utilizando for, ok? Não vai ser um for aninhado, como a gente já viu em vídeos passados. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai escrever um for int i igual a zero e ele vai ser menor que nomes.size, ponto e vírgula, e mais, abre chaves, fecha chaves, system.out print ln e nome, para exibir a posição do nome, mais nomes.get. E aqui a gente vai chamar a função para percorrer. E o que eu posso dizer sobre o código agora? O nomes.size ele retorna a quantidade de elementos na lista. Então, se na lista tem 3 elementos, ele vai retornar 3 elementos. Nesse caso, ele vai retornar 3. E é equivalente ao language dos arrays. O get ele retorna um elemento da posição desejada. Então, por exemplo, a Ana ela tem a posição 0, o Carlos tem a posição 1 e o João tem a posição 2. Um, eu acho que o melhor exemplo para esse momento aqui é dizer que nos arrays tem essa parada aqui de vetor e com o incrementador do for. Enquanto listas, a gente usa o ponto .get e o i do for. O código de saída esperado é exibir, por exemplo, o primeiro nome sendo Ana, o segundo nome sendo Carlos e o terceiro nome sendo João. E para isso a gente adiciona o i mais um, e ele serve apenas para dar uma exibição mais amigável para o usuário. Porque o índice da lista continua começando em zero, mas aqui a gente definiu começando em 1. Meio que nessa pegada a gente conseguiu burlar ah, alguma coisinha bem básica em Java, sabe? Então vamos ver. Tá vendo? A ideia principal seria. Deixa eu dar um comentário de múltiplas linhas aqui. A ideia original seria começar em zero, mas adicionando i mais 1, fazemos com que a leitura seja iniciada em 1 ao invés de 0. Mas na lógica original, o código ele é originalmente carregado em 0. E tá sendo uma parada interessante, porque
Como que eu posso explicar? Acho que não tem definição, vou análise. É, vamos fazer uma contagem da lista agora? Acho que ficaria maneiro também fazer uma contagem da lista. Vamos pegar aqui system.out println quebra de linha total de nomes na lista mais nomes.size ponto e vírgula. Vamos ver como é que ficou? E mais uma vez nós utilizamos o size, que é para a gente poder descobrir o tamanho atual da nossa lista. E aqui nós podemos observar que, diferente dos arrays, esse tamanho ele pode mudar, assim como eu falei anteriormente. Vamos fazer o seguinte, vamos adicionar agora aqui mais uns nomes. Vou colocar nomes.add, né? Nomes.add Maria, nomes.add é... Cynthia, nome do Pokémon. Treinador de Pokémon que eu sofri na mão dela. Então o que a gente fez? A gente adicionou mais três nomes à nossa variável de nomes. E como é que a gente faz para buscar um nome específico? Nós vamos fazer da seguinte maneira. Nós vamos system.out.println nomes.get. A Ana, ela está definida como zero. E vamos supor que a gente quer pegar o nome Carlos. O que a gente tem que fazer? A gente tem que adicionar o valor 1 para ser exibido Carlos. Vamos ver? Tá vendo? E eu acho que a melhor definição para esse código aqui seria esse. Não tem muita coisa que dê para explicar sobre listas em Java. É uma parada até que simples. Parada até que simples. Então, agradeço a todos que viram esse vídeo até aqui. Valeu e fui!